Sou Vini Lanças, esse é o canal sobre antiproibicionismo. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema um pouco mais amplo, que é o embasamento filosófico da luta pela legalização. E para fazer isso eu vou dialogar com diversas outras pautas, como aquela que eu já falei no último vídeo, sobre a lei que impede a discriminação nos estabelecimentos da cidade de Salvador por motivo de identidade de gênero e sexualidade. E além disso também vou falar de direito, um pouquinho de história. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, que vai ficar lá no canal do YouTube. Bom, para começar então, uma coisa óbvia, mas que é importante dizer, é que desde que o mundo existe, não só o ser humano, mas outras espécies animais também, fazem uso de plantas e substâncias para alterar sua consciência, vamos dizer assim, de uma maneira bem ampla. Até no documentário do Fernando Henrique Cardoso, vocês devem lembrar, ele começa com a teoria do macaco bêbado, que vai falar que a sociedade começou porque as pessoas queriam se entorpecer. Basicamente é essa teoria, que fala que na verdade não foi para plantar trigo que a gente inventou a sociedade, foi para cultivar cevada. Uma teoria muito interessante para a gente pensar, embora seja muito difícil provar ela com os vestígios arqueológicos que a gente tem até hoje. Ela é interessante porque ela ensina um pouco da nossa natureza humana. E não só a nossa, né, como outros animais também. A gente sabe que o elefante come fruta apodrecida para sentir o gostinho do álcool e ficar doidão. A gente sabe que o golfinho, ele morde o baiacu venenoso com o mesmo objetivo, ficar doidão. Então, primeiro de tudo é isso. A gente tem que desmistificar essa coisa de ficar doidão é uma coisa ruim. Não. O ser humano e outras espécies que têm consciência tem essa característica de buscar por algum motivo alterar ou até mesmo perder essa consciência. Não é uma coisa para sempre, ninguém quer enlouquecer para sempre, a ideia é simplesmente fugir um pouco da realidade cotidiana que a gente vive. E isso é uma característica humana. Partindo desse fato biológico, vamos dizer assim, já que se encontra até em outras espécies essa característica, o que a gente pode colocar é que o que é muito estranho é que em algumas sociedades algumas plantas e substâncias tenham sido proibidas. Primeiro porque em toda sociedade você tem uso de planta e substância. Na nossa sociedade as mais comuns são o álcool e o tabaco, mas nem sempre foi assim, as pessoas tiveram, os costumes foram mudando. A gente buscar na história, a gente vai ver que na verdade a lei de proibição ela é muito recente. Ela começa a surgir enquanto ideia no final do século XIX, enquanto prática no começo do século XX. Isso impacta decisivamente a nossa sociedade industrial, especificamente no Brasil, porque a sociedade do Brasil ela vinha de um regime escravista. Então, uma coisa que eu digo em vários vídeos nesse, eu vou repetir, a proibição ela é um pretexto para matar a juventude negra nas periferias do Brasil e de outros países do mundo. Porque ela não proíbe nada de fato, as pessoas brancas e ricas continuam usando, continuam traficando de helicóptero, continuam traficando no avião do presidente, a gente lembra daquele caso da Espanha, né? Então o fato não é proibir ou não. O fato é para quem a sociedade passa pano de usar e quem a sociedade condena. Porque é um pretexto que a polícia tem para invadir, violar o direito das pessoas. Na maioria dos lugares, se a polícia chegar chutando a sua porta, você vai achar isso estranho, vai querer processar o Estado. Mas por que algumas pessoas, quando elas são acusadas de traficante, as pessoas acham normal a polícia chegar chutando a porta das pessoas? É justamente isso que fundamenta a luta pela legalização, as injustiças que o modelo de proibição traz. Essas injustiças, elas estão tanto no nível individual dos direitos humanos, como elas prejudicam a sociedade como um todo, porque um aparato policial que sirva só para prender maconheirinho, ele é caríssimo, ele custa para o contribuinte, as prisões lotadas também são caríssimas, a violência que isso gera para a pessoa que não tem nada a ver e acaba sendo atingida pela violência ali, que nem era com ela. Além do que, o suposto crime de você se entorpecer, pelo menos no primeiro momento, prejudica só a pessoa que se entorpece. Aí vai falar, mas as pessoas podem prejudicar as outras quando elas estão sob efeito de drogas. Não, isso acontece muito com o álcool, nem por isso o álcool é proibido. E com as outras substâncias, a forma como isso acontece não dá nem pra gente pesquisar direito, porque não deixam o paradigma da proibição, ele não deixa nem a gente fazer pesquisa científica direito sobre o tema. Nesse sentido, o que eu já disse em outros vídeos que é preciso repetir é que o antiproibicionismo, que é a luta contra a proibição, ele se fundamenta numa ideia de livre disposição dos nossos corpos. Porque se você para pensar, tirando a alma, a psique,
as instâncias metafísicas, o que existe de mais íntimo nosso nesse mundo físico que nós compartilhamos é o próprio corpo. Então por isso a gente acredita que legislar sobre o corpo das pessoas, ou moralizar o corpo das pessoas, dizer o que elas devem ou não devem fazer com o próprio corpo, é injusto, é errado e gera problemas. Gera problemas, o primeiro de todos é a desobediência, as pessoas desobedecem. As leis mais absurdas acerca da proibição mostram isso. Tem até uma frase muito comum no meio antiproibicionista, uma colocação na verdade, que fala que o primeiro a tentar proibir alguma coisa foi Deus quando proibiu a Adão e Eva de comer o fruto proibido. O Deus é onipresente, onisciente e onipotente, e ele tinha que vigiar duas pessoas, e mesmo assim deu errado a proibição. Então você acha que um sistema humano ia dar conta de proibir alguma coisa? Aí tem várias saídas. Você também não vai dizer que todo comportamento é válido e que você deve acabar com absolutamente todas as proibições. Algumas proibições fazem sentido, por exemplo, a proibição de você dirigir bêbado, a proibição do assassinato, a proibição de uma série de práticas que a gente considera grotescas. Agora, a proibição de você fumar seu baseado, seja para fins sociais, recreativos, terapêuticos, que você queira, ou para buscar a sua introspecção mística, como disse o Gilberto Gil, quando foi pego fumando maconha, inclusive aqui em Florianópolis. Isso não causa, não prejudica as outras pessoas, não atrapalha o bom andamento da sociedade. Pelo contrário, no caso de algumas pessoas que estão curando doenças, ou de alguns pesquisadores que estão investigando os efeitos da planta para curar doenças e para evitar usos indevidos, isso traz benefícios para a sociedade. E o fundamento filosófico é importante falar que é a liberdade dos corpos, porque isso faz dialogar com outros movimentos. Isso cria uma equivalência com a pauta dos outros movimentos. Isso cria uma equivalência, por exemplo, com a pauta feminista. Então, até existe toda uma produção da feminista antiproibicionista, que é da geração da Gabriela Moncal, e de outras tantas companheiras que eu podia citar aqui, que defende a ideia de que o feminismo e o antiproibicionismo andam juntos, no sentido que é incoerente defender um e não o outro. Principalmente o antiproibicionismo que não seja feminista. Porque se você está defendendo o direito de você livremente dispor seu corpo para fumar ou pingar o óleo, enfim, que uso você for fazer da planta, comer seu cookie, seu brownie, seu brigadeironha, sei lá, por que você vai restringir o corpo das companheiras? Por que falar quais roupas uma mina pode ou não pode usar? Por que falar se ela deve ou não deve fazer um aborto? Isso não deveria ser um assunto do corpo dela, levando em conta que o corpo é a instância mais íntima que nós temos de nós mesmos? E isso se estende também para o movimento gay, para o movimento trans, para o movimento negro, para várias outras pessoas que por algum motivo de arbitrário cultural estão impedidas de livremente dispor seus corpos. A proibição da maconha mesmo no Brasil é evidentemente racista. Ela veio junto com uma série de leis que queria proibir a capoeira e o candomblé junto. Por quê? Porque não queriam deixar que as pessoas livremente dispusessem seus corpos segundo práticas culturais que elas valorizam e que nós valorizamos até hoje. Nesse sentido, as lutas elas têm que estar todas juntas, elas têm que têm que entender que o inimigo comum é uma visão moralista de sociedade, é uma visão onde vai ter alguém que vai ficar o tempo todo dizendo tu deves fazer isso, tu deves fazer aquilo. Não que toda moralização seja necessariamente demoníaca. Por exemplo, quando o médico diz tu deves fazer isso, fazer aquilo, ele deve estar pensando na sua saúde, se ele leva a sério o juramento de Hipócrates. Mas algumas não fazem sentido, como por exemplo, tu não deves fumar. Por quê? Se o corpo é meu, se eu não estou incomodando ninguém. Se a pessoa fala tu não deves fumar num ambiente fechado, porque isso obriga outras pessoas a conviverem com a fumaça, ou tu não deves fumar perto de escolas, porque a gente não sabe os efeitos da saúde das crianças, aí faz muito sentido. Agora, a frase em si, tu não deves fumar, é um pouco exagerada. E ela se aplica a outras coisas. Por exemplo, a gente não pode dizer com que roupa as pessoas devem ou não devem sair na rua, com quem as pessoas devem ou não devem ficar, se as pessoas amam ou não amam quem elas quiserem. Enfim, a gente deve evitar esse tipo de postura moralista. E isso inclui também duas lutas que eu não trouxe ainda, que é o antipunitivismo, que a gente fala, olha, sair prendendo e castigando as pessoas talvez não seja a melhor forma de lidar com as transgressões que elas cometem, e consequentemente o anti-encarceramento. A gente sabe que
É muito fácil no Brasil você ver uma pessoa sendo presa por um crime bobo, enquanto é muito difícil as pessoas que desviam milhões serem prejudicadas. Então a gente sabe que enquanto a justiça for dessa forma desigual, não faz sentido pregar mais encarceramento ainda, além do custo social e do custo econômico que isso traz. E eu estou batendo forte nessa tecla porque eu quero que o nosso público antiproibicionista, o nosso público que acredita na legalização da maconha, entenda que as lutas estão todas juntas. Por isso, esse vídeo é sobre a base filosófica da luta contra a proibição. Que é preciso a gente ter isso bastante explícito, para a gente não cometer erros, para a gente não perder nossos aliados dentro da luta, para a gente entender quem está defendendo uma ideia parecida com a gente e quem não. E também para apresentar a nossa ideia para as outras lutas, dizer, olha, nós estamos aqui para ajudar vocês, nós estamos aqui para construir junto um país menos injusto, menos desigual, por liberdade e por justiça social, é o que a gente sempre fala. E é nesse sentido que eu acho que a conversa de hoje é essa. A gente tem em mente que há um embasamento ético, um embasamento filosófico, um embasamento que vai tornar possível construir uma vasta filosofia que envolve direito, que envolve justiça, que envolve liberdade, que envolve a livre disposição dos corpos. Esse é o tema principal, a livre disposição dos nossos corpos no mundo. E é por isso que a gente comenta temas como a lei que foi aprovada em Salvador, por isso que a gente critica quando a gente vê violência policial sendo cometida de forma injusta, exagerada e arbitrária, principalmente contra a juventude negra no Brasil e nos outros lugares do mundo. Por isso que a gente acha um absurdo que as pessoas sejam perseguidas devido à sua origem étnica, como ainda são muitos povos aqui no Brasil e no mundo todo. Como, por exemplo, os povos indígenas que passam por um genocídio sistemático atualmente no Brasil em nome de um agronegócio que não vê limites, um agronegócio que só quer saber de um lucro fácil à custa da vida de todos nós. É preciso a gente ter em mente a conexão dessas pautas. E é por isso que eu fiz esse vídeo mais longo, para explicar como a luta pela legalização se sustenta filosoficamente e, por uma questão de empatia e coerência, ela se conecta com uma série de outras lutas que envolvem a luta pela nossa liberdade, pela livre disposição dos nossos corpos no mundo. E é isso, galera. Agradecer quem assistiu até aqui, que esse é um vídeo um pouco mais longo. Eu sou Vini Lanças, sou organizador da Marcha da Maconha em Florianópolis, ativista antiproibicionista há 10 anos, doutor em Sociologia Política e agora candidato a vereador pelo PSOL. 5420 é meu número. Galera, o que vocês acham? O que vocês querem comentar sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a história da maconha, que é um tema que muita gente já falou, mas que tem sido bastante perguntado, então acho necessário falar sobre isso. Mais uma vez, não posso esquecer de falar para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sino e dizer que em todas as minhas redes sociais, Vini Lanças, eu estou à disposição para conversar com vocês sobre esse tema, sobre qualquer outro tema, sobre a eleição que vai acontecer recentemente. Enfim, a nossa pauta é ampla, a nossa luta tem que ser contínua. Valeu, galera! Vini Lanças, 5420. Teu voto é a semente da transformação.